Seja bem-vindo ao Sevincast especial Outubro Rosa. Sou Andressa Santos e no podcast de hoje vamos abordar esse tema tão importante, a prevenção ao câncer de mama, e que ainda precisa ser endossado para que as mulheres busquem realizar o exame e o acompanhamento periódico. De acordo com pesquisa divulgada pela Forbes, em 2022 são esperados mais de 66 mil novos casos da doença. Segundo os dados oficiais, 18 mil mulheres morrem anualmente no Brasil por conta deste tipo de tumor. Para desenvolver esse bate-papo, convidamos a médica clínica formada pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, Bárbara Fontes, e Monize Colli, formada em Administração e Processos Gerenciais e vítima do câncer de mama aos 22 anos. A gente começa esse bate-papo com você, Monize, contando quais foram os primeiros sinais que você notou ao diagnóstico e um pouco de como foi o processo. No final do ano de 2016, eu senti um caroço na mama esquerda. Eu estava fazendo o autoexame, né? Mesmo eu sendo muito nova, na época eu tinha 22 anos, eu tinha esse costume de fazer o autoexame. E no final do ano de 2016, eu senti um caroço na mama esquerda. Quando eu senti esse caroço, eu comparei com a mama direita. E na mama direita não tinha um caroço semelhante ao esquerdo. Na direita só tinha as glândulas mesmo, né? Só que eu senti que era diferente o que eu estava sentindo na mama esquerda. Eu costumo dizer que parecia uma azeitona. Tinha em média mais ou menos de 3,5 centímetros, né? E era bem duro. Então, eu decidi marcar uma consulta com a ginecologista. Importante dizer que eu sempre costumei passar a consulta ginecologista pelo menos uma vez ao ano. Porém, justo nesse ano de 2016, eu não tinha passado nenhuma vez. Na verdade, já fazia mais ou menos 1 ano e meio, 1 ano e 8 meses que eu não passava na consulta ginecológica. E eu estava sem convênio nesse ano de 2016, porque eu troquei de empresa. Aí tinha que esperar os 3 meses para pegar o convênio, e aí os meses foram passando, eu fui deixando para pegar o convênio depois, e por fim não peguei o convênio. Mas aí no final do ano de 2016, quando eu senti um nódulo, eu marquei uma consulta com a ginecologista. Eu consegui marcar consulta para janeiro de 2017, e na consulta a doutora também sentiu esse nódulo. Ela pediu um exame de ultrassom, e nesse exame de ultrassom constou realmente que era um nódulo de 3,5 centímetros, e era um nódulo suspeito, precisava fazer uma biópsia. Essa consulta que eu marquei, é importante dizer que era particular, é uma consulta particular, os exames também foram particulares. Com o ultrassom em mãos, eu voltei na ginecologista, mostrei para ela o resultado e ela pediu a biópsia. Fiz a biópsia, aí demorou 10 dias para o resultado ficar pronto. O resultado foi direto para o consultório, né, da ginecologista. Ela me ligou e pediu para eu estar indo ao consultório e se eu pudesse ir acompanhada. Quando ela me falou isso, eu já imaginei que era algo grave, né? Porque senão ela não ia pedir para eu ir acompanhada. Fui no consultório com os meus pais e lá eu recebi a notícia, dia 17 de fevereiro de 2017, aos meus 22 anos. Recebi a notícia que eu estava com câncer de mama. Foi bem assustador, até porque não tinha nenhum caso na família e eu nunca tinha escutado falar que uma pessoa com menos de 30 anos tinha um câncer de mama. Então foi bem assustador. Na hora ali, né, meu mundo, eu fiquei sem chão, estava tentando assimilar tudo o que estava acontecendo. E como eu disse anteriormente, essa consulta estava sendo particular porque eu estava sem convênio. Como a médica sabia desse detalhe, assim que ela me deu a notícia, ela falou que já tinha conseguido falar lá na PUC e ela me encaminhou para a PUC Campinas. E eu fiz todo o meu tratamento lá na PUC. Inclusive, até hoje eu faço acompanhamento lá. Então, eu recebi a notícia, né, o diagnóstico numa sexta-feira. E na próxima terça-feira eu já estava na PUC.
passando com a mastologia. Lá eles me explicaram como que ia ser mais ou menos o tratamento. E eles também falaram que o câncer antes dos 30 anos não é tão raro quanto eu imaginava. No dia 30 de março de 2017, eu fiz a cirurgia de retirada da mama esquerda e também coloquei o silicone. Tudo pelo SUS, né? Depois eu comecei as quimioterapia. A quimioterapia foram 16 sessões, sendo 4 sessões da quimioterapia vermelha e 12 sessões da quimioterapia branca. Meu cabelo caiu, né? Fiquei careca. Foi uma fase, assim, bem delicada, porém eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, do meu esposo, que na época era namorado, né? Então eu tive muito apoio. Foi isso que ajudou muito no meu tratamento. Após a quimioterapia, que foi mais ou menos uma média de 5, 6 meses, né, de quimioterapia, eu comecei o tratamento com uma medicação oral e também uma injeção. Eu tomo até hoje essas medicações, inclusive a injeção, a última que eu tomei foi no mês passado, e a medicação via oral, ela vai ser administrada via oral até dezembro, e aí eu finalizo o meu tratamento. Mas eu ainda vou continuar tendo o acompanhamento do oncologista e do mastologista. Eu passo com eles a cada 3 meses, sempre estou refazendo os exames. Doutora Bárbara, como as mulheres podem se prevenir ao diagnóstico do câncer de mama? Evidências científicas mais recentes demonstram alguns fatores protetores para a prevenção do câncer de mama nas mulheres. Um deles é a amamentação, sendo associado o tempo de amamentação diretamente relacionado à magnitude da proteção, ou seja, quanto maior o tempo de amamentação dessa mulher, maior a proteção contra o câncer de mama. Outro fator relacionado foi a perda de peso, seja o controle de peso dessa mulher por toda a vida, né, e principalmente no pós-menopausa. E outro dado interessante é a atividade física, que ela foi elencada como fator protetor tanto pela associação com a perda de peso, quanto pela influência de fatores hormonais, como o controle da insulina. E é importante ressaltar que qualquer grau de atividade física foi associado à proteção. Outro dado associado é uma dieta pobre em gordura e rica em frutas e vegetais, ou seja, uma dieta balanceada, né? Um estudo muito interessante demonstrou, inclusive, que houve uma redução da mortalidade e um melhor prognóstico em mulheres que já tinham o diagnóstico do câncer de mama, mas que antes tinham hábitos saudáveis de sua vida, inclusive essa dieta mais balanceada, né? E outro fator muito associado são hábitos saudáveis, como cessar o tabagismo, consumo de álcool. Todos esses fatores são protetores para o câncer de mama na mulher. Monize, você fazia frequentemente mamografia ou não era um costume? A mamografia, ela é realizada geralmente após os 35, 40 anos. Então, eu não fazia mamografia com frequência, né? Nunca tinha feito, aliás. Eu só passava na consulta, fazia ali o exame de toque, né? A ginecologista palpava as mamas. Mas hoje sim, hoje eu faço a mamografia anualmente e também o exame de ultrassom nas mamas. Uma pesquisa divulgada em 2022 chamou bastante atenção. Mais da metade das 1.397 mulheres entrevistadas não tinham clareza sobre a necessidade e a regularidade da mamografia. Doutora Bárbara, vamos esclarecer de quanto em quanto tempo é indicada a realização da mamografia? De acordo com o Ministério da Saúde, a mamografia é indicada a cada 2 anos como forma de rastreamento para mulheres entre 50 a 69 anos. Doutora, o autoexame é algo muito indicado por profissionais da saúde, pois podem ser a identificação inicial do câncer de mama. Ainda assim, especialistas também dizem ser uma técnica falha para o rastreamento da doença, pois não é possível identificar lesões pré-malignas ou muito pequenas. O que você pode dizer sobre isso? O autoexame deixou de ser indicado e orientado pelo Ministério da Saúde devido à sua baixa efetividade, e também porque apenas lesões maiores de 1 a 2 centímetros conseguem ser palpadas no exame físico, o que já seria uma descoberta mais tardia, né?
De um modo geral, também foi observado que as pacientes cujo autoexame eram normais deixavam de seguir o rastreamento com a mamografia e a avaliação clínica periódica das mamas, o que possibilitaria uma detecção mais precoce do que o autoexame. Monize, a gente pode imaginar que não é uma situação fácil passar por esse tipo de doença e que o medo pode ser constante. Sendo assim, como você enxerga que o diagnóstico pode ser aprimorado? Em questões de tecnologia, eu acredito que, pelo menos aqui no Brasil, nós estamos bem avançados, né? A tecnologia na medicina está bem avançada. São diversos tipos de exames, né, que nós temos. Um paciente com câncer faz, desde quando recebe o diagnóstico e durante todo o tratamento, acompanhamento, né? São aparelhos de última geração, aparelhos que faz o diagnóstico dos seus ossos, dos seus órgãos, um estudo bem aprofundado mesmo. Então eu acho que em questão de tecnologia, nós estamos bem amparados, né? Porém, tem um exame que eu acho ele muito importante e, infelizmente, ele não tem pelo SUS. É um exame que você faz ou pela saliva ou pelo sangue para saber se o câncer foi genético ou não. Em 2017, eu fiz esse exame. Na época, eu paguei R$ 1.600. Hoje, provavelmente, tá bem mais caro, né? E, no meu caso, deu negativo, então não foi genético. E isso é importante, né? O paciente saber se é genético ou não. Porque é até um cuidado com a família. Por exemplo, no meu caso, que foi câncer de mama, se desse positivo, seria genético, a minha mãe, a minha irmã, futuramente, se eu tiver uma filha, teria uma probabilidade maior de desenvolver um câncer de mama. E nem todo mundo tem condição de pagar esse exame. Então, eu acredito que a gente poderia, o SUS, né, poderia conseguir fazer esses exames, né? Nem todo mundo tem condição de fazer, de pagar um exame desse. E ele, querendo ou não, é importante. Na questão de autoexame, né? Eu acho que vai mesmo da pessoa, né? Da mulher ter a ciência que ela tem que se tocar, né? Tocar a mama, pelo menos uma vez por semana, para ela conhecer a sua mama, porque se aparecer um nódulo ou não, ela vai saber identificar, peraí, isso aqui não tinha aqui antes, agora apareceu. E os profissionais da saúde também, não sei, a cada 2 anos pedir um ultrassom, mesmo que a mulher seja muito nova e não aparente ter nenhum nódulo, mas pedir uma ultrassom pelo menos a cada 2 anos. Porque às vezes, se o nódulo ele é muito pequenininho, você não sente ele, mesmo no autoexame. Então, se pedir o ultrassom e tiver um nódulo, mesmo que seja muito pequeno, aí já vai pegar ali no ultrassom, né? Mas eu acredito que hoje está bem evoluído. E claro que sempre tem que muito melhorar, mas do meu ponto de vista, da forma que está hoje, já ajuda muitas pessoas. Monize, uma dúvida. Seu tratamento foi realizado de forma particular ou através do SUS? Todo o meu tratamento foi através do SUS, desde 2017 até hoje. Hoje eu tenho convênio, né? Eu fiz meu convênio em 2018. Porém, todo o meu tratamento ainda é pelo SUS, né? Lá na PUC Campinas, porque lá eles têm todo o meu histórico, eles já vêm me acompanhando desde o diagnóstico. E nunca me faltou nada pelo SUS. Sempre fui muito bem atendida, todos os profissionais da saúde são muito prestativos, então eu não tenho do que reclamar. Nunca faltou nenhum medicamento, mas hoje, é claro, eu também faço alguns outros acompanhamentos pelo particular, né, pelo convênio. Então a parte de ginecologia eu faço pelo meu convênio, porém toda a parte que é referente à doença, né, ao câncer, é feita pela PUC Campinas. No último dia 10, em pleno mês de conscientização e prevenção ao câncer de mama, fomos surpreendidos pelo corte do governo federal a recursos destinados a tratamentos e combate da doença, que cairão de 175 milhões para 97 milhões, um corte de 45%. Em vista disso, doutora Bárbara,
Qual a importância do Sistema Público de Saúde promover ações como mutirões de exame no Outubro Rosa voltada à prevenção do câncer de mama? O objetivo principal da realização das ações dos mutirões do Outubro Rosa é o diagnóstico precoce dos casos de câncer de mama, quando os pacientes ainda não têm sintomas e quando as lesões não seriam facilmente detectadas no exame físico. De modo que quando a gente começa um tratamento precoce, nessa fase inicial, a gente tem uma perspectiva de cura aumentada em até 95%. Monize, obviamente, após o diagnóstico do câncer, sua rotina mudou. Conta pra gente, como a doença impactou seu cotidiano e psicológico? Após o diagnóstico, eu me afastei da empresa, né? Na época eu estava trabalhando registrada, mas eu fiquei afastada pelo INSS para focar somente no meu tratamento mesmo. Eu tive muito apoio da minha família, dos meus amigos, como eu disse anteriormente, né? E é bem difícil a questão de você se adaptar com tudo que tá acontecendo, né? Tem dias que você tá mais triste, tá mais para baixo. Também tem dias que você tá com um pensamento muito positivo. O psicológico, ele fica bem afetado mesmo. Por isso é muito importante você ter uma rede de apoio. Mas eu soube lidar muito bem com essa situação. Claro que não foi fácil. Tinha dias mais difíceis, mas também tinha dias, né, como eu falei anteriormente, que eu sempre, assim, tentei ter o pensamento muito positivo, não ficar pensando no pior. Eu me apegava muito a Deus, estava sempre em oração, eu passava o meu tempo assistindo série, ia no cinema, gostava de ir na casa dos meus amigos. Então, assim, eu mantive a minha vida pessoal normal, é claro que com mais cuidados, tentava não frequentar um lugar muito cheio, porque a nossa imunidade ela fica um pouco mais fragilizada, né? Mas eu sempre tentava ocupar minha cabeça com algo que eu gostava de fazer. Doutora, pouca gente sabe, mas 1% dos casos de câncer de mama são de diagnósticos em homens. Quais as principais causas e como identificar? O câncer de mama em homens é raro no Brasil, uma média de idade entre 50 e 70 anos, e a detecção costuma ser mais tardia, com prognósticos menos favoráveis, maiores taxas de metástase no diagnóstico, devido ao preconceito e à falta de informação. As campanhas elas acabam não promovendo a conscientização masculina da possibilidade de acometimento nessa população do câncer de mama, e também sobre a necessidade de avaliação periódica e observação de alterações nas mamas em homens, né? Dentre os fatores associados, similar ao que acontece nas mulheres, estão a história familiar em parente de primeiro grau de câncer de mama, sejam em homens ou mulheres acometidos, algumas alterações genéticas muito específicas, como mutações em genes BRCA1, BRCA2, e desregulação hormonal, seja causado pelo uso de esteroides anabolizantes, seja pela obesidade, alterações hepáticas e secundário ao uso de maconha também. A identificação, geralmente, ela é pela palpação de um nódulo mais firme, indolor, endurecido em uma ou ambas as mamas ao mesmo tempo, e que pode ter alteração de pele, como a retração do mamilo, algumas ulcerações ou feridas na pele e saída de secreção pelo mamilo também, que são fatores de alerta para essa população. Monize, diante de tudo que você compartilhou com a gente e com quem está ouvindo o nosso podcast hoje, como você enxerga a importância para você de ações públicas como a campanha Outubro Rosa? Eu acho muito importante, né, a campanha Outubro Rosa, para conscientizar as mulheres de que a gente pode sim conhecer o nosso corpo, que a gente tem que conhecer o nosso corpo, e o diagnóstico precoce salva a sua vida. O câncer de mama, ele tem 95% de chance de cura quando a mulher é diagnosticada no início, né? Então, eu acho, sim, muito importante. Porém, eu acho que tem que expor um pouco mais que isso acontece, sim, em pessoas jovens, com menos de 30 anos, né? Existem mulheres com 18 anos que foram diagnosticadas com câncer de mama. E o que eu vejo muito na mídia é que eles focam muito nas mulheres acima de 40 anos. Então, eu acho que tem que mudar um pouco esse conceito
e expor que a mulher, né, desde a fase jovem, ela já tem que começar a ir na ginecologista pelo menos uma vez ao ano, ela tem que tocar o seu corpo, sim, a mulher tem que conhecer seu corpo, porque ela, por exemplo, no meu caso, eu sempre apalpava a minha mama. Quando eu senti um caroço, eu sabia que antes aquele caroço não estava lá. Então, por isso que é importante a mulher ter um autoconhecimento do seu corpo, né? E essa campanha do Outubro Rosa, cada ano que passa, ela tá ganhando uma proporção maior. Eu vejo que muitas empresas, cada vez mais, né, tá tentando trazer palestra para os funcionários, até porque não adianta você só colocar um lacinho rosa ali na sua foto de perfil ou na sua camiseta, se você não vai atrás de saber como que você tem que fazer seu autoexame. E eu acho legal as empresas separar meia hora ali e trazer um profissional da saúde para falar sobre isso, mostrar para os funcionários como que faz o autoexame, né? E as pessoas também não lembrar só disso no outubro, né? No mês de outubro, mas sim o ano inteiro, de estar sempre se tocando. Também acho válido falar que a empresa, né, se ela realmente apoia o Outubro Rosa, não adianta também só colocar o lacinho rosa. Mas quando ela tem um funcionário que passa por todo esse processo, ela tem que estar disposta a entender que o funcionário vai ter sempre uma consulta ali no mês para, né? Então ela vai se ausentar para fazer uma consulta, para fazer um exame. Isso sim é apoiar a causa, né, do Outubro Rosa. Graças a Deus eu nunca tive nenhum problema com isso. Todos os lugares que eu trabalhei sempre me entenderam, né, as minhas saídas para fazer exame, para fazer consulta, e isso é muito legal. Gente, foi muito importante contar com a participação de vocês no nosso especial de Outubro Rosa. A gente agradece desde já em nome de toda a equipe da Saving Cloud. Antes de encerrar, gostaríamos de saber de vocês duas. Qual mensagem vocês deixam para as mulheres acerca da prevenção e o tratamento da doença? De um modo geral, a prevenção do câncer de mama, então, ela está baseada em manter uma vida com hábitos saudáveis, com uma alimentação balanceada, com controle de doenças crônicas, como a diabetes, com a realização de atividade física regular e com o controle de peso por toda a vida dessa mulher, né? E outro fator muito importante é que as mulheres e os homens também precisam sempre estar atentos às mudanças visíveis nas mamas, como assimetrias, como retração dos mamilos, áreas de inflamações nas mamas, feridas ou ulcerações, saída de secreções pelos mamilos e também palpação de linfonodos nas regiões axilares, né? Em qualquer uma dessas alterações, deve ser procurado um médico para uma avaliação clínica. Eu deixo meu recado para todas as mulheres de qualquer idade, que você conheça o seu corpo, que você se toque, que você busque informações. Se você tem dúvidas de como se tocar, né, procure na internet palestras de enfermeiros, de médicos, né, profissionais da saúde. Porque se você se tocar sempre, se um dia aparecer algum carocinho, você vai notar essa diferença. E que se um dia você notar esse caroço, você não tenha medo de ir numa consulta para descobrir o que é. Porque quanto antes você descobrir, melhor vai ser o seu tratamento, o diagnóstico precoce, ele vai salvar a sua vida. É claro que é um processo que ninguém quer passar por isso, mas o câncer tem cura. E se ame, se cuide, né? Se tocar é um ato de amor. E assim encerramos o nosso Saving Cash especial de Outubro Rosa, que contou com a participação da médica clínica formada pela Unifesp, Universidade Federal do Estado de São Paulo, Bárbara Fontes, e Monize Colim, formada em Administração e Processos Gerenciais e vítima do câncer de mama aos 22 anos, e que é importante ressaltar. Segue com acompanhamento e está há 5 anos sem nenhuma reincidência. Agradecemos a equipe técnica da Saving Cloud, Marcos Barbosa no roteiro, produção de pauta e direção do podcast, Fernando Frai no controle do casting, edição e produção, e eu, Andressa Santos, na apresentação.
Mulheres e homens, vamos nos cuidar. A vida é uma só e apesar da doença estar no seu gene, podendo ser hereditário, se diagnosticada precocemente, a chance de cura é muito grande. Vamos cuidar da saúde, seja ela para qual for a doença. Escolha sempre viver e estar ao lado de pessoas que você escolheu como família. Se cuidem. Esse é o nosso recado de hoje. Até a próxima edição.